O silêncio das pedras. Onde as pedras falam, cantam e rezam. Um programa cultural de Celeste Almeida, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, das 20 às 22 horas, na Rádio Lafões. Hoje, quinta-feira, dia do programa O Silêncio das Pedras. E entre as 20 e as 22 horas estaremos à conversa com Maria de Lourdes Duarte. Para si que está desse lado, eu agradeço desde já a vossa companhia. E já sabem, amigos de Lourdes Duarte ou amigos da Rádio Lafões FM, aqui de São Pedro do Sul, se quiserem entrar em contacto conosco, basta ligarem 232 720 005. Nós estaremos aqui para partilharmos uma conversa, afetos, palavras, poesia. A quem com elas pela vida quiser acompanhar, a quem com elas pela vida quiser acompanhar. Ai as moças, ai as moças, ai as moças da minha terra, ai as moças. Maria de Lourdes Duarte nasceu em maio de 1963, no Porto. Viveu até casar em Vila Nova de Gaia, altura em que se mudou para Lisboa, tendo lá permanecido durante 10 anos. Desde há 17 anos, fixou-se em Alvarenga, concelho de Aroca, onde reside com o marido e os 2 filhos. É professora do ensino básico no agrupamento de escolas de Aroca. Em 2015, venceu o primeiro prémio do primeiro concurso de poesia Dr. Reinaldo Noronha, que decorreu na Semana Cultural de Alvarenga, facto que a ajudou a decidir-se por partilhar aquilo de que tanto gosta de fazer. Vai partilhando algumas das suas produções na página de Facebook, Palavras à Solta, é o nome da página, que criou para o efeito. Participou em Lugares e Palavras de Natal em 2016 e 2017 e também na coletânea de poesia Mimos de Maio e agora ultimamente Mimos de Abril. Lourdes, antes de mais nada, muito obrigada por teres aceite o meu convite para vires até aqui aos estúdios da Rádio Lafões, partilhares os teus saberes, a tua sabedoria, os teus sentires, os teus sabores. Fala. Boa noite. Antes de mais nada, quero dar boas noites aos ouvintes da Rádio Lafões, de São Pedro do Sul, e agradecer à Celeste Almeida pelo convite tão amável para a minha presença aqui neste programa, Silêncio das Pedras, onde estou com muito gosto. E a conversa irá ser uma conversa também muito animada. Eu sei que tu estás um bocadinho nervosa, não é, Lourdes? Sou completamente novata nestas andanças e, portanto... Mas novata em quê? Tu já estiveste comigo, já falaste comigo, já conversamos, somos colegas. Mas nestas coisas da rádio, que acho que são coisas de muita responsabilidade. Nunca estive num estúdio e acho que sempre tive muita curiosidade, aliás, aprecio muito rádio e as pessoas que trabalham em rádio. E para mim realmente é uma experiência completamente nova, daí alguma pontinha de nervosismo. Já se foi embora. Depois, já se foi embora o nervosismo, já estás outra, já te soltaste. Pode ser, já sim. te soltaste, já te Pode soltaste. ser que sim. Obrigada. Claro que sim. Soneto de um poeta adormecido. Dentro da minha alma escondido, dorme um eu que não conheço ao certo. Um poeta que sonha adormecido, que vaga pela noite a céu aberto. Coração de menino perdido, que
que em sonhos atravessou o deserto, que sem rumo procura um sentido, buscando tão longe o que está perto. Quer escrever no livro da vida páginas da dura ilusão sentida na sua pobre alma sonhadora. Mas enquanto sonha, não escreve. Passa o momento, afinal, tão breve. Terei de acordá-lo sem demora. Um lindo poema, soneto de um poeta adormecido. Quer escrever no livro da vida é um destes versos que compõem este maravilhoso poema. E este maravilhoso poema eu li-o de um livro que tem por título Como um Grão de Areia. Sou um grão de areia submerso no deserto, um entre tantos, nesta eterna lida, buscando um sentir que dê sentido à vida, buscando longe o que se encontra perto. Isto é um pensamento teu, certo, Lourdes? Sim, faz parte do poema que deu origem, que se chama Como um Grão de Areia, que deu origem ao nome do livro e que está, portanto, é um dos poemas de que consta o livro, que podemos encontrar no livro. Então vamos falar de ti, porque tu dizes aqui, quer escrever no livro da vida. Então vamos falar um pouco da tua vida. Lourdes, tu nasceste no Porto, mas já tens umas andanças, já parecem as andanças do Senhor Fortes. Do nosso António Mota, não é? Quase. Do nosso António Mota. Anda sempre lá com a malinha carregada. Eu sou um pouco assim. Pelos vistos, já viste as localidades que eu falei aqui? Porto, Vila Nova de Gaia, Alvarenga, Aroca, Lisboa. Então vamos lá ver, tu nasceste no Porto, certo? Nasci no Porto, exatamente, nasci no Porto e, embora tenha vivido a minha vida toda, da juventude, em Vila Nova de Gaia. Até casar, realmente. E formaste-te onde? Formei-me no Porto. Naquele tempo ainda era o magistério primário, Era a escola não do magistério primário do Porto, na altura ainda. Filha de um casal com muitos filhos, poucos filhos. Fala um pouco das tuas origens. O meu pai nasceu em Rezende. Foi muito o teu jovem. Pai é da Rezende? Sim, da Rezende. Sabes que eu dei aulas muito perto de Rezende. Sim, onde? Ramires, que fica muito perto de Rezende. Sim. Consta, já ouviste com toda a certeza a ilustre casa de Ramires, sim, não claro. é? Que fica perto de São Cipriano, pertence a São Cipriano, mas o nome deste último romance do nosso Essa de Queiroz, não é? Exatamente. Foi escrito sobre aquela casa, a Casa da Torre, que fica muito perto de Ramires. Daí o nome, a ilustre Casa de Ramires. Exatamente. Mas essa Casa da Torre pertence a São Cipriano. Ao Conselho, é São Cipriano. Ao Conselho de Rezende. Exato, então. Mas tu então conheces Rezende, não é? Sim, conheço razoavelmente, desde criança conheço bem Rezende, não é? Se calhar ias até lá, mas os teus pais... Sim, passava lá férias, fins de semana. Os teus avós, avó, enquanto era viva, tinha uma avó, embora falecesse quando eu tinha 4 anos, mas lembro perfeitamente de apanharmos o comboio, de irmos até lá acima e depois fazermos o resto de transportes de caminhoneta, não é? E de ir... Era mesmo na vila de Rezende, Lourdes? Era na vila, embora assim, uma zona já alta a subir lá para a parte da serra, mas ainda era mesmo na freguesia de Rezende. Portanto, naquela zona que vai para São Martinho de Mouros. Acho que é isso mesmo, exatamente. Eu conheço essa zona toda, Exato. Sabes, porque eu tenho... Tem lá uma igrejinha ali, perto, era mesmo à beira de uma igrejinha que tem lá ao cimo. Eu tive uma irmã, que também era nossa colega, infelizmente já morreu, que deu aulas em São João de Fontorra. Portanto, depois começava-se a subir ali para fora e ia-se para São Martinho de Paulo, São Martinho de Mouros, exatamente, etc. é por ali. Exatamente. Estou a ver. Portanto, tens umas raízes também em Rezende, embora tivesses nascido na linda cidade. E em Amarante também, que a minha mãe era de Telões. Também foi trabalhar para o Porto com 15 anos. O meu pai também assim muito jovem, ainda adolescente. Pronto, e lá se conheceram. Conheceram-se no Porto. Portanto, foram migrantes. O teu pai de Rezende para o Porto, a tua mãe de Amarante para o Porto. Exatamente. E ali se conheceram e ali nasceu um amor e casaram. Exatamente. Ainda são vivos os teus pais? A minha mãe não. Meu pai sim. Teu pai ainda é vivo. Minha mãe faleceu há 7 anos. Muito bem. E irmãos? Tenho 2 irmãs. Tens Somos 2 irmãs. 3 mulheres. Olha, mas tu aqui dizes que também foste para Lisboa. Sim.
pronto. Esta tua ida para Lisboa deveu-se a quê? Deveu-se ao facto de ter casado, porque assim, eu conheci o meu marido em Alvarenga, porque eu estive a trabalhar há 32 anos, fui trabalhar para Arouca, 4 anos, 1 ano numa escola na Serra da Freita, em Albergaria da Serra, e depois 3 anos em Alvarenga. E foi aí que eu acabei por conhecer o meu marido. Só que ele era de lá, mas residia em Lisboa já há 10 anos. Então, quando nós resolvemos casar, era mais fácil para mim optar por, pertencendo ao distrito de Aveiro, o meu trabalho, não é? Porque trabalhava em Arouca, passar a pedir transferência para o distrito de Lisboa do que ele largar o trabalho e vir para o norte. Então, optámos por fixar residência em Lisboa. Estiveste lá quanto tempo? 10 anos. 10 anos e foste lá professora? Sim, exatamente. Primeiro no Cadaval e depois os outros 9 anos na cidade de Lisboa. Então agora diz-me, tu que embora tivesse saído também de uma cidade, do Porto, não é? Para Lisboa, mas a lecionar foi no grande centro urbano de Lisboa que tu estiveste. Comecei no distrito de Viseu, em Penalva de Castelo, numa aldeinha Antas, que era uma aldeinha pequenina. Conheço, também... andaste muito perto da minha terra, sim, foi porque eu sou de Mangualde, não é? Exato. Andaste muito perto da minha terra, mas nessas alturas nós não nos encontrávamos, ó Lourdes. Pois não, provavelmente não, embora eu passasse com frequência em Mangualde, mais de comboio. Tu já ias para lá e eu já andava pela Serra do Monte Muro. Pois... Já andava pela Serra do Monte Muro. A trabalhar para fazer 35 anos, portanto, nessa altura. Depois, realmente, nunca dei aulas no Porto, nem em Gaia, apesar de ser de lá. Não consegui arranjar no distrito do Porto, nunca lá trabalhei. E então foi quando fui para Arouca. Olha, e achaste algumas dificuldades, porque nós sabemos que trabalhar numa grande cidade não é a mesma coisa que trabalhar numa aldeia, por exemplo. Na aldeia há mais afetos, há mais conhecimentos, as pessoas beijam-se, dizem bom dia, dizem boa tarde. Numa grande cidade, Lourdes, tiveste dificuldades em te integrar? Não tive dificuldades, mas é muito diferente. Trabalhei em bairros de crianças muito problemáticas, de situações sociais gravíssimas, de todo o tipo, todo o género, muito complicadas, mas nunca encontrei falta de afeto nas crianças. Pelo contrário, sempre muito amorosas. Foram experiências tinhas muito alunos ricas da também. etnia cigana, por exemplo? Tive uma, por acaso, havia na escola, mas eu só tive uma, que raramente ia à escola, para ser franca. Não me deu muito trabalho, porque raramente ia à escola. Mas tive crianças, filhos toxicodependentes, crianças a quem morreu a mãe a meio do ano com SIDA, meu Deus. De pedintes, meu Deus. Crianças que faltavam às aulas para ir roubar. Eram mesmo crianças de alto risco, quase, digamos assim, não é? Sim, exatamente. Isso misturando na mesma turma com crianças de bons meios sociais, de filhos de cirurgiões famosos, tudo na mesma turma, situações muito complicadas. Mas eu tenho a certeza que tu era com a outra parte mesmo. Precisamente, eu tenho a certeza que tu era com a outra parte, os filhos de toxicodependentes, de pessoas que tinham a SIDA, etc., a quem tu davas mais atenção e carinho. Acaba por ter que ser mesmo, não é? Não que discrimine positivamente ou negativamente uns e positivamente outros, claro. Mas acabam por ser os que mais necessitam de atenção, não é? E realmente eu sempre gostei, sempre me preocupei com esses problemas sociais e com as crianças, não é? Tanto que te preocupaste, portanto, porque tu depois mais tarde tiraste um curso de ensino especial, foi isso, Lourdes? Corrige-me. Não. Porque tu estás agora eu estou na equipa de apoios educativos, mas não com ensino especial. Não como ensino especial. Crianças com dificuldades de aprendizagem, mas não propriamente as que se consideram com necessidades educativas especiais. Pois quando me disseste que estavas nesses apoios, eu deduzi que tivesses tirado o curso parte da equipa, mas trabalho outro Sim, nível. porque eu também tive muitos apoios e não tinha um curso do ensino especial, não é? Era uma valia. Quando há crianças com bastantes dificuldades, é sempre bom termos o apoio de alguém, não é? Sim, claro que sim. E tu, nesse teu apoio, muito importante, e tu, nesse apoio, por os vistos, vais a várias escolas, é isso, Lourdes? Sim, somos uma equipe e somos distribuídos conforme as necessidades. Neste momento eu trabalho em 2 escolas, em Alvarenga. Estamos a falar do agrupamento de Arouca. Escolas de Arouca, que é constituído por várias escolas, primeiro ciclo, bastante dispersas pelo Conselho, e portanto os professores distribuem-se, que fazem parte da equipa, distribuem-se pelas várias escolas conforme as necessidades, não é? Então tu dás aulas
Em Alvarenga? Alvarenga e Canelas. Alvarenga. Quando é preciso, também vou a outros lugares. E vais, por exemplo, até a aldeias, localidades do Concelho de Aroca também, além da Alvarenga. Sim, Canelas, que é outra freguesia, na Vila de Aroca, várias, desde que pertenço em Aroca, há 2 agrupamentos de escolas distintos. E desde que pertenço ao agrupamento de escolas de Aroca, posso ir a qualquer lugar. Não há um único mega agrupamento, há ainda dois. Há dois. Há um que é de Escariz, que é a zona mais, já perto da zona de Santa Maria da Feira, agrupamento de Escariz, mais pequenino, porque há maior distância ali em relação ao centro. Sim, Aroca também é um bocado grande, é bastante não é? grande, é um concelho muito grande e muito disperso. Atendendo a, por exemplo, fazendo uma comparação com o meu de Castro Daire, Aroca é muito maior, daí se justifique os 2 agrupamentos, de facto. Pois, quando se formaram-se assim 2 agrupamentos, não é? Lourdes, agrupamento esse, tu vindo de um agrupamento de Aroca, hoje até foi feriado em Aroca. Exatamente, hoje é o dia da comemoração das comemorações, portanto é o dia da Rainha Santa Mafalda, que é padroeira de Aroca. Que nós podemos ver no seu túmulo no mosteiro de Aroca, não é? Dentro da igreja, segundo dizem, no convento de Aroca. É o corpo dela que está intacto, não é? Eu conheço bem. Foi achado assim intacto. Portanto, comemora-se hoje o dia do falecimento dela, embora tenha sido, pensa-se no dia 1 de maio, mas por algum motivo. Precisamente, há fontes que dizem que apontam para o dia 1 de maio e que foi em Rio Tinto, não é? Sim, embora também se diz que provavelmente, que tradicionalmente as tradições dizem que sim, mas que provavelmente não foi propriamente em Rio Tinto, foi noutra localidade, pronto, porque ela fazia muitas romarias, as igrejas que fundou por aí. Eu até salvo erro, localidade de Tuis, qualquer coisa assim no género, que era onde ela também tinha um convento, vários, não era? Tinha, ela foi fundadora de conventos e igrejas em vários locais. E o convento, já que estamos a falar de Aroca, o convento de Aroca, que foi fundado, o primeiro convento de Aroca, para falarmos melhor assim, foi no século X. Mas depois foi acrescido, foi aumentado, etc. Passou por 2 grandes incêndios, foi reconstruído. O que é que tu és capaz de dizer sobre o convento de Aroca para os ouvintes que nos estão a ouvir? Um pequeno resumo. O convento de Aroca é um monumento nacional, está catalogado como monumento nacional desde 1910. É realmente um monumento, um convento que já há vestígios dele, embora não naquele local, segundo dizem, noutra zona, desde o século X, portanto. Começou como uma comunidade, portanto é um monumento que está construído o atual em estilo maneirista e barroco. Começou por ser um abrigo para uma pequena comunidade de religiosos, que mais tarde depois passou a ser apenas para, portanto na primeira metade do século X pertencia à Ordem de São Bento de Núria, só mais tarde começou a acolher apenas São religiosos. Bento de Núria, que foi quem criou a Ordem dos Beneditinos. Beneditinos, exatamente, começou por ser. Foi quando depois, entre 1154 e 1256, que a Beata Mafalda de Portugal, neta de Dom Afonso Henriques, filha do rei Dom Sancho e Dona Dulce de Aragão, foi habitar o convento. Por proposta dela, o convento aderiu à Ordem de Cister, à qual pertence ainda hoje, não é? Embora, claro, que já não tenha religiosas. Foi habitar o convento esse que lhe foi doado pelo seu pai, Dom Sancho I, não é? Exatamente. Ela casou, foi rainha, não em Portugal. E teve lá uma comunidade religiosa muito extensa. Ela chegou a ter 300 freiras. Sim. 300 que ela as pessoas comumente dizem que ela era freira, mas na realidade pensa-se que não, que ela nunca chegou a ser. Era monja? Não, que ela não era simplesmente habitava, era ela que, por assim dizer, a padroeira, a senhora do convento, mas que nunca aderiu a ordem religiosa. Nunca professou como religiosa, pronto. É o que se pensa mais atualmente. Ela foi para Castela, onde foi rainha realmente, casou com um rei muito jovem, ainda criança. Ela era adolescente e ele criança. Rei Dom Henrique de Castela.
Mas Henrique ele morreu I de ainda Castelo, muito sim. jovem, ela tinha 13 anos e foi obrigada a vir para Portugal porque o casamento nunca se tinha consumado. E além disso, Eram os tinha dois sido, menores quando casaram. na altura era muito normal, que as pessoas casavam à licença, não é? sim. Mas o casamento dela ainda para mais já tinha sido dissolvido pelo Papa, que considerava que eles E eram esse demasiado casamento primos. fez com que o irmão, o Dom Afonso II, tivesse uma grande luta para que ela não tomasse posse dos bens que o próprio pai, o rei Dom Sancho I, lhe doou, Exatamente, não é? acho que originou até uma Porque ele guerra tinha medo civil que fugissem na altura, precisamente porque esses ele tinha bens feito depois para grandes Castela. doações às filhas. Precisamente. E o rei Dom Sancho sentiu-se prejudicado, por assim dizer, pelos bens que as irmãs tinham. E ela então foi a que se refugiou, abdicou de tudo a favor do irmão e refugiou-se no convento de Aroca. Abdicou que remédio dela, houve uma luta, aliás o irmão... Fala-se mesmo de uma guerra civil. O irmão não tirou só a ela, também tirou a irmã Teresa e a irmã Sancha, não é? Tirou às três... Não teve outro remédio, pois. Tinha que ser mesmo. O rei Dom Afonso II. Muito bem. É de facto um mosteiro que é digno de ser visto e que todos os ouvintes que possam pois ir até Aroca e façam uma visita ao mosteiro de Aroca, da ordem de Cisterciense. Um mosteiro que passou por alguns incêndios. Aliás, o último incêndio foi já no século XX. O último incêndio do mosteiro de Aroca foi já no século XX, em 1930 e qualquer coisa. Também não tenho agora assim a data muito presente. Mas, a beata Mafalda foi beatificada pelo Papa Pio VI em 27 de junho de 1793. Depois as ordens religiosas, isto também é muito interessante, as ordens religiosas foram absolvidas em 1834, mas havia ainda muitas freiras no convento de Aroca. E então deixou-se que as freiras continuassem a viver no mosteiro de Aroca até a última falecer. Exatamente. E a última faleceu em 1886. Portanto, houve freiras no mosteiro de Aroca até 1886. Meus queridos ouvintes, se tiverem interesse em conhecer este convento que é lindíssimo, pois uma visitinha a Aroca. E depois não temos só este convento em Aroca, temos muito mais coisas, não é, Lourdes? Sim, não faltam atrações, motivos de atração. As próprias serras que estão ali, a Serra Aroca, da Freita. toda ela é um geoparque, não tem um geoparque, é toda ela, todo o concelho é um geoparque, portanto, da Unesco, devido à sua, portanto, à sua história, à sua geologia, que é considerada primordial, importantíssima e objeto de estudo de geólogos que vêm de todo lado, de todas as partes do mundo, porque é considerado praticamente um livro aberto para o conhecimento de como se formou a Terra, das precisamente, até tem lá um museu, tenho a impressão, não tem um museu. Relacionado com isso, temos o museu arqueológico, não tem lá qualquer coisa. Há na Serra da Freita o Museu das Pedras Parideiras, relacionado, portanto, com um fenómeno que é o único só em Portugal e Rússia. Em que as pedras se reproduzem, não é? Ora bem, elas não se reproduzem, mas realmente há mas é isso que se às diz, formações geológicas específicas, que não existe a mais lado nenhum, a não ser num determinado sítiozinho também pequenino. Mas parece mesmo que elas têm lá os filhotes. Elas formam uns nódulos que a certa altura dilatam e saem para fora da pedra-mãe, para assim dizer. Sim, eu conheço as pedras parideiras. E depois há um relacionado com um fenómeno também muito engraçado. Lá está, os ouvintes têm que visitar estes lugares todos. Vale a pena, sim. Depois há um outro em Canelas, que é o Museu de Interpretação, Estação de Interpretação Geológica de Canelas e Museu das Trilobites, também relacionado com uns animaizinhos que existiram há 500 milhões de anos. Onde há muitos fósseis, não é aí? Nesse foram museu. Encontrados a maior quantidade de fósseis do mundo. Sim. E os fósseis maiores de todos. Foram encontrados, eu posso dizer, portanto, 20 espécies diferentes originários, portanto, do Paleozoico, a altura em que eles viveram. Eles foram extintos já há 250 milhões de anos. E os maiores do mundo, inclusive um deles, que realmente uma espécie que ainda não foi encontrada em mais lugar nenhum, só ali. E portanto vale a pena realmente ver, conhecer.
Claro que sim, e visitando esse museu, as pessoas vão recuar atrás milhões de anos. Milhões de anos. Perceber como se formou a Terra. Precisamente. O que existiu muito Não há antes nada como ver, não é, Lourdes? Claro. Mas nós temos já alguém em linha, vamos ver quem é. Estou sim, boa noite. Boa noite, Dona Celeste, e boa noite, companhia. Olá, Dona Ana, como vai? Bem, muito obrigada. Eu conheço muito bem Arouca. Conhece o Mosteiro da Arouca, Dona Ana? Conheço a Senhora da Freita, a Senhora da Mó. Também tem um museu, realmente tem um museu mesmo ao lado e salvo à saída do mosteiro. Agora que eu não sei se é para andar no César, mas tem um museu. É muito bonito, é digno de ver. Portanto, tem muito que ver. E ali as freguesias à volta têm muito que ver. Sim, é uma zona muito bonita. E o Pão de Ló da Arouca também é muita maravilha, não é, Dona Ana? E as cavacas da Arouca? O Pão de Ló, as cavacas. Em gastronomia, Arouca e a vitela da Dona Ana, a vitela aroquesa, claro está. E já que esta nossa convidada de hoje vem da Alvarenga, não me fale lá nos bifes da Alvarenga, senão, olha, eu ainda não jantei. Eu ainda não jantei e depois pode-me dar aqui qualquer coisinha e a senhora é responsável. Não, mas a gente vai lá de helicóptero e íamos ao Alvarenga jantar. Então vamos. Então mande um helicóptero aqui às 10 horas, está bem, Dona Ana? Está bem, está. E nós vamos lá ao bifinho de Alvarenga. Alvarenga, que é muito bom. Realmente Arouca tem muita coisa que ver, como outras cidades têm, né? E vilas têm. Sim. Mas tem Arouca nas freguesias que tem muita coisa bonita. É verdade, Dona Ana, é verdade. Olha, E a senhora também é uma apaixonada por tudo o que é nosso. Tudo o que é nacional é bom. É verdade. Já dizia Porque isso na massa de marca nacional, não é? Tudo o que é nacional é bom. É bom. Dona Celeste, porque é que há pessoas que vão para o estrangeiro ver isto e ver aquilo, certo? Estou de acordo por um lado. E se possível for do nosso Portugal, não conhecem nada. Dona Ana, quantas e quantas pessoas? Mas e nós que temos tanta coisa. Eu, por exemplo, o ano passado, em junho, fui a Piódon. Olha, eu adorei aquilo. Que Portugal tem recantos tão lindos, tão belos, que as pessoas não conhecem e fazem uma viagem. Eu não sou contra. E fazem viagens ao estrangeiro quando o seu próprio Portugal não conhecem praticamente nada. É verdade, Dona Ana. Dona Ana, fique connosco, continue connosco. Sim, só até às 10 horas estou. E um beijinho para a senhora. Um beijinho para a senhora que está aí. Tá, beijinhos, obrigada. E a Dona Ana que nos ligou do Touro de Vila Nova de Paiva. E assim, meu querido ouvinte, quer fazer o que fez a Dona Ana, falar um pouco connosco, ligue 232 720-005. Nós estaremos aqui para o ouvir. Vai tu, vai ela, vai tu para a casa dela. Vai tu, vai ela, vai tu para a casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião. Ai de amar a moreninha na raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião. E agora que já falámos um pouco da Alvarenga, Lourdes, da Alvarenga não, da Arouca, da Alvarenga, Alvarenga quanto a património, eu não conheço só de passagem, mas quanto a património, também é rica em património? Alvarenga é vila, não é? Não é, embora já tenha não sido é vila em sede de concelho na Idade Média, e não só, até, portanto, bastante... Mas é realmente uma terra muito rica também. Sim, é uma terra. Eu pensava que era vila. Tem, por exemplo, foi vila em sede de concelho desde 1514 a 1836. Pois foi quando houve depois a outra divisão territorial. Exatamente. Portanto, tem um pelourinho, tinha um edifício que ainda existe, onde foi uma cadeia, portanto, e câmara municipal, como todos os concelhos, é evidente, não é? Tem, desta época, que ainda hoje existem, muitas casas brazonadas. Tem, por exemplo, vestígios de ponte romana, embora muita gente diga que a ponte
que atravessa o Paiva e que divide Canelas e Alvarenga, que é romana, mas não é, mas existiu uma ponte romana. Há vestígios da passagem dos romanos, há vestígios da passagem dos muçulmanos, vestígios pré-históricos, incluindo Mamoas também. Portanto, também é uma terra muito antiga, sabe-se que é muito antiga, desde os tempos pré-históricos. A nossa igreja, por exemplo, data a sua construção de 708. Muitos anos. Portanto, de ser antes da fundação de Portugal, portanto já existia. Temos a Quinta do Paço, que hoje em dia não tem do século VIII, 708, século VIII. Exatamente, muito antes da fundação sim. da independência portuguesa. Não existe a Casa do Paço, chamada do Paço, e agora pronto, foi deitada abaixo, existe uma nova, mas ainda aqui existe a Quinta do Paço, que pertencia na Idade Média ao Egas Muniz, ao aio do nosso São Afonso Henriques. Sim. Era dele, pronto, e depois tem aliás, o Egas Muniz está muito ligado também à Rezende, não é? Ao Mosteiro de Cárcere. Exatamente. Por causa da lenda que existe sobre o Mosteiro de Cárcere, em que foi lá que o Egas Muniz foi pôr o Dom Afonso Henriques, que tinha um problema, tinha nascido com uma deficiência, não é? E é uma lenda muito bonita. Teve 2 furais, um em 1298 dado por Dom Dinis, e depois esse desapareceu já, mas já sabe-se que sim, e o outro mais tarde, 1520, de Dom Manuel I, que esse está conservado na Torre do Tombo, ainda, não é? Claro, neste momento é uma freguesia do Concelho de Arouca, pronto, mas é muito bonita, tem paisagens maravilhosas. Muito bem. Olha, mas nós estamos a esquecer de algo importante, ou eu estarei alucinado, acho que não. Os passadiços do Paiva. Sim, são em Arouca. Tem a ver com Arouca, não é? São em Arouca, claro. Aquilo deve ser. Neste momento, Arouca é mais conhecida por toda a gente. Não é, Lourdes? Milhares de pessoas que visitam. Eu já lá fui, sabes que eu já andei nos passadiços do Paiva. Foi logo assim que eles foram feitos. Logo no ano eu mais o meu filho, mais o meu filho Ricardo, fomos de facto andar. Embora não os tivesse percorrido todos, porque aquilo é uma extensão. São 7, tal quilómetros. Sim, quase 8 quilómetros. De escadarias, sobe e desce. Mas é um grande chamariz para os turistas, não é, Lourdes? Exatamente, são milhares de pessoas que principalmente no verão. Todos os anos, no verão, mas até mesmo no inverno, às vezes com uma restiazinha de sol, às vezes até não, porque as pessoas marcam através do site, não é? E depois, às vezes o tempo muda, vê-se as pessoas todas encasacadas e tal, e a passar por lá dentro. Realmente, e vale a pena porque passa em locais que nem seriam vistos por ninguém e nunca foram vistos por ninguém até o momento. As paisagens que se vêem passando nos passadiços, isso é verdade. E agora também já tiveram um incêndio, não é? Sim, até mais que uma vez. E tiveram que ser construídas algumas escadazitas e tal. Mas um deles destruiu mesmo uma parte das escadas. Foi logo passado pouco tempo deles serem feitos, o primeiro incêndio foi. E agora estão a construir a ponte pedonal em piso em vidro, que vai ser a ponte pedonal mais alta do mundo, dentro deste género, que está daqui a pouco estará pronta. E onde é que é essa ponte, Lourdes? É lá também, o acesso é também pelos passadiços. Não sabia, desconhecia isso. O que nós aprendemos uns com os outros, não é? Exato, vai ser mais uma fonte de atração, não é? Precisamente. Aliás, Arouca, Lourdes, agora tens que também dizer, Arouca é vila ou cidade? Arouca é uma vila. É uma vila, exatamente, mas é uma vila bastante, eu considero bastante bonita, bastante mas também se costuma dizer que é preferível ser-se uma ótima vila do que uma fraca cidade, não é? Sim, exatamente. E eu gosto muito que seja vila, porque às vezes, não é o caso, por exemplo, de São Pedro do Sul, que é uma cidade pequenina de interior, eu gosto, mas muitas vezes ao passar a cidade descaracterizam-se. É verdade. E eu acho que é pena. Eu gostaria que acontecesse isso com Arouca. Eu poderia, sobre os passadiços, acho que valeria a pena ainda dizer, para quem não saiba, que durante 3 anos já consecutivos foi vencedora dos prémios do World Travel Awards, que é, por assim dizer, os Oscars do cinema, que correspondem a este prémio no turismo, como vencendo como melhor projeto de desenvolvimento turístico da Europa. E no ano passado, além desse, ainda com melhor atração europeia de turismo e aventura, o que, portanto, é algo muito também bem. Muito bem. Importante referir. Arouca está de facto de parabéns. E agora, para que a nossa convidada, a nossa Lourdes,
Para um bocadinho, porque ela já soltou as asas, não é? Já fugiu do ninho e agora já ninguém a cala. E os saberes que ela está a ensinar a todos nós. Ora, escutem, domingo é o dia da mãe, certo? O teu chale, mãezinha. Embrulha-me nesse teu chale, mãezinha. Enlaça-me bem. Agasalha-me nas franjas desse teu olhar. Estou tão só. O frio da saudade. O frio da saudade, minha mãe. O coração enregelado dói. Sabes como dói sem este teu chale? Dá-me as tuas mãos, mãezinha. Deixa que me aqueça entre as pregas dessa tua pele cansada, envelhecida, tão cheia de ternura. É tão bela a velhice, minha mãe. Acreditas? É tão boa a contemplação dos olhos cansados de viver. Se nos contemplam com amor, embebecidos, plenos de compaixão, pela juventude que se julga tão falsamente a única fase boa da vida. Que engano! A experiência de quem viveu muito amadurece o amor. Aquece mais que um chale macio de lã e moldura a ternura dos corações que aprenderam a muito amar e não se querem separar. Se eu pudesse eu escolher, minha mãe, de ti nunca me apartaria. Seríamos uma em dois corações, bordados neste teu chale quentinho que agasalhou a minha infância. Vela por mim, sim. Segura na orla deste teu chale enquanto eu cresço. Sim, porque eu cresço ainda, sabias? Sei que sim. Sempre soubeste tudo. Cresço para um dia te reencontrar. Fico com o teu chale. Hei de um dia, quando esta vida findar, cobrir-me com ele para ir ao teu encontro e te devolver. Ou então, dá-lo-ei à minha filha. Talvez também ela se queira aquecer quando eu já cá não estiver e ela sentir saudades das minhas mãos enrugadas. Quando a falta do meu olhar e do meu sorriso envelhecido a enregelar e ela descobrir que a saudade é um bloco de gelo que quebra o coração, mas que o chale de quem nos ama consegue dar calor à alma. E ela então, como eu neste instante, saberá que o amor é eterno. Não envelhece, não tem rugas. É um afago doce que perdura, como o perfume que quanto mais se eleva no ar, mais se intensifica, mais nos envolve e aquece. Mesmo à distância, embrulha-nos e ampara-nos com o seu olhar protetor, como na infância. É tão triste ter o coração gelado. Se eu não tivesse o teu chale. É tão bom, mãezinha. Quero morrer enlaçada a ele. Depois hei de deixá-lo à minha filha, mãezinha, para que possa agasalhar os meus netos. Maria de Lourdes Duarte, do livro Como um Grão de Areia, edições Mimos e Livros. Agora deixas-me respirar
porque este teu poema, para quem já perdeu a mãe, como eu e como tu, toca profundo. Toca muito fundo. Que vais fazer tu a este Chaile, Lourdes? Vais levá-lo contigo ou vais deixar à tua filha? Vai mesmo ficar para a minha filha. Claro que sim. E depois ela deixará E também aos depois teus ela fará netos. o que entender, mas ela sabe que é para isso. Será um Chaile que te acalentou a ti, te Este embrulhou a Chaile, ti? por acaso, não. Este poema é dedicado à minha mãe e à mãe do meu marido, ambas falecidas. A mãe de que falo é a minha, o Chaile era da minha É da sogra. tua sogra. Embora a minha mãe também tivesse outros chailes, mas que se romperam. Aqueles e não chailes ficaram pretos, para mim. fininhos, é desses não, que por falas? acaso é azul, bastante grosso. Que a minha Então é dos de lá. É de lá, exatamente. E o Chaile é da mãe do meu marido. E então, uma pessoa de quem eu também gostava muito. E então estão ali os dois sentimentos por essas duas mães da minha casa, não é? E uma homenagem a elas as duas. E portanto, será para a minha filha e depois Muito bem. para que ela faça. É um poema lindíssimo. Obrigada pela maneira como o leu, porque realmente, assim, as pessoas que leram o meu livro dizem sempre que essa poesia é aquela que mais toca e que costumam chorar, principalmente aquelas realmente que já não têm a mãe viva. É lindíssimo. Eu fui a primeira vez E que eu como ouvi domingo lido por é o outra domingo de pessoa. mãe, não é? E aconteceu-me o mesmo. Deu-me vontade de chorar e chorei. Porque eu nunca ouvi ler por ninguém, não é? Escrevi e nunca ouvi ninguém ler. E realmente provocou em mim esse efeito. Foi começar a ler algo de outra pessoa. É verdade. E ficou maravilhoso na sua voz. Muito obrigada. Lourdes, vamos agora falar um pouco deste livro. Maria de Lourdes Duarte lançou o seu livro Como um Grão de Areia, edição Mimos e Livros, onde nós ainda estivemos há pouco tempo juntas, não é? Quando é que lançaste este teu primeiro livro de É o meu poemas? primeiro livro, primeiro e único neste momento. Foi em dezembro de 2018. Único não é bem assim, porque tu tens participações Sim, em várias tenho antologias, já vamos participações em falar antologias. delas. Mas assim como o livro só meu, foi o primeiro. Pronto. Começaste, portanto, escreveste em que ano? Esse livro lancei-o em 2018, em dezembro. Ainda está fresquinho. Sim, foi. Ainda está fresquinho, foi no final do ano passado, não é? Exatamente. Quanto tempo é que andaste para escrever este livro de poesia? Já tinhas vários poemas em gaveta, digamos assim? Já tinha quase todos. Quando recebi um convite da Mimos para apresentar um projeto só meu, fui buscar, assim, selecionei aquilo que dizia que tinha a ver comigo atualmente, não é? Porque tinha muita coisa que é assim do tempo da adolescência, princípio da juventude, aqueles poemas de amor, com que eu já não me identifico, apenas guardo como curiosidade, não é? Do princípio da minha escrita. Mas selecionei aquilo que era que eu gostava realmente de apresentar a público neste momento. Escrevi mais 2 ou 3, não muito mais. E pronto, e saiu o livro. Portanto, esse livro já tem, são escritos assim em várias épocas, em várias... Portanto, tu sentiste... Mas se a editora Mimos e Livros não te tivesse convidado, escreva um livro, vamos lá fazer um projeto seu, tu não terias lançado o livro, Lourdes? Andava a pensar fazê-lo, mas andava assim num processo de tentar descobrir. Espera, não é? É amanhã, é depois, sim, um pouquinho depois. naquela de que vou apresentar um livro, quem é que vai agora gostar de ler, quem é que vai querer ler, porquê? Muita gente, claro. Pronto, aliás, eu gente. sempre escrevi, desde há muitos anos, sempre escrevi, e não mostrava a ninguém, ou raramente mostrava, a não ser aqueles que eu escrevia porque alguém pedia. Diziam, tu escreves, até és capaz de escrever sobre isto, faz isto para nós. Lá está, para a escola, para ti. Mas escrevias poesia e prosa ou Também mais escrevo poesia? prosa. Não, eu escrevo as duas coisas. Tenho contos infantis, estou a escrever um romance, tenho contos para adultos, tenho várias coisas. Só que ainda não estão em livro. Estás a escrever um romance? Sim. Fala lá um pouco deste teu projeto. Já Pronto. tem nome? Não muito, porque o nome não me agrada muito. Chama-se Uma Outra Vida para mim, mas não. Uma outra vida, mas esse romance é algo transcendente? Não, é mesmo outra vida de cá na Terra, assim dizer. Sim. Trata, portanto, posso dizer que tem a ver com uma jovem assediada sexualmente pelo pai, que passa por esse trauma, e quando faz 18 anos sai de casa, foge, o pai está preso e ela tem medo do que vai acontecer quando ele retornar a casa, e então sai
Vai para Lisboa e lá Lourdes, vai encontrar uma outra vida e força para ir buscar as irmãs, porque ela preocupa-se muito com as irmãs que são crianças e que o pai ficarão na mão do pai coisa, quando é? ele retornar. Portanto, uma outra vida, a busca de uma outra vida, uma vida Olha, diferente, Lourdes, uma vida melhor. Olhando a esse enredo deste teu livro de romances, e olhando à atualidade que nos aflige a todos, eu faço-te a pergunta: baseaste em algum caso verídico que tivesses conhecimento ou unicamente imaginação tua? Não, alguns. Passei por casos desse género e resolvi realmente. Aquela personagem não é uma única pessoa que eu tenha conhecido, mas é um bocadinho de várias meninas que passaram por situações dessas, realmente. Até porque a nossa profissão. Pois, infelizmente dá-nos. Eu também tive conhecimentos de alguns disso. Sim. São temas que eu digo que é o podre da nossa sociedade, e nestes momentos tantos podres que se estão a passar na nossa sociedade, violência, mortes, ainda agora aquele caso, não sei se tu ouviste, daqueles 3 que trabalhavam no Milénio, não é? Em que um mata a rapariga. O marido era lá do Concelho de Castro Daire. Aquele caso de Oeiras. Foi agora recentemente? Sim, foi anteontem. Então não... Foi em Oeiras que se deu este caso. Não tive conhecimento. E um deles era de Castro Daire. O marido que ficou viúvo é de Castro Daire, de Sotelo, de uma aldeia chamada Sotelo. Bem pertinho da minha. Inclusive, colega do meu filho mais velho, muito amigo do meu filho mais velho, no tempo de estudantes. Ele ficou viúvo, porque um outro obcecado pela mulher, também bancário, eram os 3 bancários, esperou-a e deu-lhe um tiro e matou-a. Este caso está a ser muito noticiado, noticiado nas televisões. Ainda hoje eu ouvi essa notícia mais em detalhe. Infelizmente, não faltam situações tristes e horríveis. Infelizmente, para se escreverem livros sobre estes casos, o autor, a escritora, a poetisa não precisa inventar muito, não, porque são tantos que nos aflige a todos. Esse livro, esse romance, Uma Outra Vida, em que a rapariga tem coragem, tem força para dar a volta por cima, não é? Pois. Está quase no seu fim ou ainda falta muito? Talvez a meio, assim dizer. Tenho parado a meio tenho parado para trabalhar noutras coisas também, e então, porque... Não é? E os lugares, Lourdes, por onde passa o teu romance? Vai tendo vários lugares, ou é só num... Começa em Caminha, sim. que eu não conheço muito, conheço de passeio, mas não conheço muito, mas eu foi propositado, procurei um lugar onde não pudesse ser de modo nenhum identificada a personagem. Procurei afastar o mais possível das pessoas que me serviram de base àquela personagem, não ser nenhum dos... Então, até para não teres qualquer problema, não é? Para que ninguém se sentisse identificado, não é? Pronto, não quis que fosse nem de Lisboa, nem de nenhum sítio onde eu conhecia casos desses. Depois vai acabar em Lisboa, não é? Pronto, vai haver uma viagem de comboio, vai acabar em Lisboa. Em Lisboa que ela dá a volta por cima, é isso? Sim, é em Lisboa, mas vai passar por diversas situações também complicadas, onde poderia ter acabado mal, não é? Uma jovenzinha de 18 anos sozinha no mundo em Lisboa, também poderia ter dado muito mau resultado. Sim. Não é? Mas não deu, no teu livro não deu. Para agora não. Para agora ainda não. Ainda pode vir a dar. Não é? Porque assim, eu planeio assim mais ou menos as linhas gerais do que quero escrever, mas depois é como se eu... Depois até foges daquilo que tu tinhas planeado. Porque é como quando eu escrevo um conto. Romance é a primeira vez que eu me meto num, mas quando escrevo um conto é como se eu estivesse a conhecer a primeira vez as personagens, elas é que me vão levando, e é como se, não sei explicar, mas é como se as coisas já estivessem escritas e que se eu fosse lendo algures e apenas passo para o papel o que de repente vem, não sei explicar, pronto, é como se elas se me dessem a conhecer. Portanto, eu não sei muito bem as voltas que ela vai dar, mas eu quero de todas as maneiras que ela encontre uma nova vida, que valha a pena. Portanto, esse romance vai ter um final feliz, certo? Eu quero que sim. Espero que ela atinja os objetivos dela.
Pelo menos quero encaminhá-la para esse sentido. Até pode ter um final em que sejam interrogações e depois mais tarde, um dia mais tarde, possas fazer a continuação desse romance, quem sabe. Já é preciso que este saia. Tantos projetos, não é? Tantos projetos que há muita coisa surgem. que eu gostaria de fazer, mas também não é fácil publicar, não é? Pronto. Mas não é fácil publicar, porquê, Lourdes? Publicar porquê? Porque tem os seus custos. Exatamente. E tem os seus riscos, pode depois acabar por não ter saída e pronto, como tudo, há riscos, não é? Tem que ser devagarinho. É verdade. Mas este teu livro é um livrinho pequenino que se lê muito bem, não é? Que se lê muito bem, e já vimos por o poema que eu li e por este também que vale a pena adquirirem este livro como um grão de areia. Lourdes, imagina, porque nos estão a ouvir muitos autores, muitas pessoas das letras e não só, pessoas que gostam de ler, imagina que há alguém que queira comprar este livro, como é que faz? Ora bom, pode adquiri-lo na UOC, na Bertrand Online, encomendar à própria editora. Não é? A editora Mimos e Livros, sim, não é? E se for de Arouca, pode comprar, principalmente na papelaria Camões, já agora passo a informação, porque sei que eles o têm, embora qualquer livraria de Arouca fará o favor de encomendar, caso não tenha, mas essa sei que tem. Que quando estão para acabar, recomecem. Portanto, costumam ter. Mesmo que esgotem, a editora depois faz novos livros, não é? Sim, não é? Claro. Pelo menos. Claro. Além desse teu romance, tens outros projetos em caminho? Portanto, sim. Que estás... Tenho um outro projeto de poesia já entregue também precisamente na Mimos e Livros, que me dizem que sairá em princípio lá para os finais de janeiro. Pronto, será o meu segundo. Tenho um livro. Mas já entregaste lá? Sim, já está entregue, está em processo, pronto, já está entregue, está em processo de apreciação, mas em princípio será para ser em janeiro. Tenho um livro infantil-juvenil numa outra editora que também ainda estamos em processo de negociação. Vamos ver o que vai dar. Pronto, e depois tenho outras coisas que também ainda não apresentei a ninguém, que vamos ver. Tenho vários contos infantis, tenho alguns contos... Esse livro que tens infantil-juvenil numa outra editora, sim. É um livro ilustrado, sem ilustrações? Terá que ser ilustrado. Tem que ser ilustrado, se para a não frente será ilustrado. É um livro que tem poesias e receitas, porque tem a ver com alimentação. Chama-se Poemas de Brincar para ler e cozinhar. Pronto, será esse o título. E terá que ser ilustrado, claro, não é? Muito bem. Um livro infantil que não Sabes foi que eu também ilustrado, tenho um infantil-juvenil na editora Lugar de Palavras, a ser ilustrado. Ainda não saiu, então? Não. Já lá está há algum tempo, mas ainda não saiu. Mas não deve demorar muito, não deve tardar muito. Mas depois o processo de ilustração deve ser demorado e tudo, não é? Claro. É o primeiro de 3, é uma trilogia que eu estou a fazer. Mas eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar de ti. E sendo de ti, tu tens aí um monte de livrinhos, vários livros. Lourdes, fala-me desses livros todos, dessas antologias onde tu já participaste, ou com contos, ou com poemas. Mimos de Livros será o último, porque foi o último. Sim, comecei pela participar na antologia Lugares e Palavras do Natal. Com contos, não é? Ora bem, a primeira foi vez conto ou foi poema? A primeira vez foi com uma poesia e depois as 2 últimas vezes foi com contos. Portanto, já participaste em 3 volumes. Já participei em 3 volumes, desde que, portanto, o volume 6, 7 e 8, assim, acho eu. Não, 5, 6 e 7. Pronto, esse livro, Lugar e Palavras de Natal, é um livro tão lindo, tão rico para ser oferecido até a jovens, a filhos, a netos, uma prenda de Natal muito riquíssima, não é? Porque tem contos riquíssimos. Acho que sim. E poesias e contos, as duas coisas lindas, maravilhosas. E muitos dos contos são baseados em casos reais. Em casos reais, exatamente. Um deles, o meu segundo, portanto, o primeiro conto, a segunda antologia em que participei, também tem a ver com, chama-se As Tuas Mãos, Minha Mãe, e tem a ver com a minha mãe, e assim é só mesmo na minha mãe. De Natal, é? Sim, o segundo, em que eu participei realmente.
Tem a ver com um caso real? Tem a ver com a mãe. És capaz de fazer uma mãe. síntese desse conto? Sim, chama-se As Tuas Mãos, Minha Mãe, porque a minha mãe nos últimos meses de vida viveu comigo, faleceu em minha casa e ela não falava, já não andava, tinha um bocadinho de Alzheimer, portanto nós nem sabíamos muito bem se ela nos conhecia ou não conhecia, porque ora dizia uma palavrinha a outra, era momentos assim. E uma vez, pouco tempo antes dela ter um AVC, que a levou, eu estava junto dela e lembro que sentei-me no chão, ela estava num sofá, em frente à televisão, sentei-me no chão e estive assim muito tempo de mãos dadas com ela. E ela sorriu-me e as mãos dela, realmente, sempre gostei das mãos da minha mãe, não é? Mas naquele momento eu senti algo especial, no momento em que estava agarrada às mãos da minha mãe. E lembro-me que passou-me aquele pensamento, quando a minha mãe falecer, aquilo que eu vou sentir mais saudades é das mãos dela. Foi o que eu pensei naquele momento. Já depois dela ter falecido, houve uma altura em que realmente tudo isso me veio e eu acabei por escrever um conto baseado nessas sensações e em que falo disso, pronto. E depois, como era um conto de Natal, foi mesmo assim o indicado para apresentar ao Lugar da Palavra para a antologia, não é? É grande esse conto, Lourdes? Não é. Não é. É um conto pequenino. E nos outros? Portanto, estás a falar do segundo, não é? Sim. No primeiro foi um poema? O primeiro é um poema, sim, já é Natal. E o terceiro é Não Tenham Pressa, é Natal, é um conto. O último em que participei é um conto também, mas é um conto já participado, já tem a ver com a azáfama do Natal, a parte um bocadinho negativa a mais, não é? Do Natal, a pressa. É uma altura em que nós dizemos que é a altura do amor, em que olhamos mais para os outros e na realidade muitas vezes não olhamos, não temos tempo para nada. Pois não, passou a ser muito consumista, não é? Exatamente, e então é baseado nisso, nessas pressas do Natal. De a certa altura a personagem do conto no final acaba por não se sentir bem, ter um desmaio, qualquer problema cardíaco, e aí pede, por favor, não tenham pressa, não é? E quer que as pessoas notem que ela está ali, não é? Porque enquanto que ela anda sempre à pressa e critica, é a época da boa vontade, mas ela critica tudo e todos. Muito bem, Lourdes, depois destes três onde tu entraste, Lugares e Palavras de Natal com poema e contos de Natal, também participaste nos mimos. Sim, exatamente. Neles todos? Nos mimos foi em todos. Lugares e Palavras de Natal foi só a partir do momento em que eu conhecia a antologia, que eu não conhecia desde o início. Mas quando surgiu então a Mimos e Livros, recebi o convite da editora da Lugares e Palavras de Natal para participar, mandei e a partir daí 3 que já foram publicados, eu participei nas 3, não é? Com muito gosto, realmente acho que são todos eles bastante interessantes, não é? Pelo facto de unir interesses, conhecimentos, sentidos de diferentes pessoas. E depois, quando é o lançamento dessas antologias, é uma festa, é a festa da poesia, digamos assim, onde todos se conhecem, parece que já todos se conhecem há muito tempo, se calhar muitos deles estão-se a ver a primeira vez. Exatamente. Mas criam-se ali laços afetivos. É extraordinário que criam mesmo. É verdade. Eu, por acaso, gosto muito de ir, tenho ido quase sempre ao lançamento dessas antologias, mesmo Lugares e Palavras de Natal. Se não vou ao Porto, acabo por ir a Alenquer, porque também são lançados lá. Pois. Mas em todos eles, quer Lugares e Palavras de Natal, quer Mimos e Livros, todos os autores que vão, notas que não há ali rivalidade absolutamente nenhuma. Há muita união, não é? Não, eu acho que sim, eu acho que há mesmo. E uma coisa engraçada, que apesar de ser feito por várias pessoas, de locais completamente diferentes, com vivências completamente diferentes, desde aldeias do interior às cidades, a outras pessoas que vivem em outros países, portanto, com outros sentidos. Cada coisa que eu vou lendo parece que me identifico com algo daquelas pessoas. Qualquer coisa que... E parece que quando sai um novo, eu já vou procurar de determinadas pessoas ver o que é que elas têm mais para dizer. Parece que já me identifico com algumas dessas pessoas, que eu acho que é extraordinário, não é? Que
Muito bem. Para mim, que qual é a gosto de importância, leitura, é para Lourdes? isso mesmo. Qual é a importância, até porque tu antes de lançares o Como um Grão de Areia, o teu livro a solo, já tinhas participado em antologias. Qual é a importância que tu achas em se participar em antologias? Achas que é um motor de arranque? Para mim foi, sem dúvida. Para mim foi, sem dúvida que foi. É um motor de arranque para quem está a começar a escrever, é uma forma de finalmente começar a partilhar com alguém, não é? E por outro lado colher os sentidos de outras pessoas, que é muito importante também. Eu sou fascinada pelas palavras, sempre fui fascinada pelas palavras. Sou uma leitora ávida, era onde eu poderia destruir o meu dinheiro se tivesse fortunas. És uma leitora mesmo em livros, compulsiva. porque realmente, sei lá, já não tenho conta aquilo que eu leio e é porque é a forma de eu conhecer o mundo. Deixa-te perguntar qual foi o livro que mais te marcou. Não sei, acho que eu não consigo. Não consegues distinguir. Se calhar há sempre algo em cada um deles que te marca profundamente. Sim, não é? uns mais, outros menos, mas eu tenho lido coisas que me marcaram profundamente e não consigo encontrar assim um que eu consiga dizer, olha, foi aquele. Um escritor, tens algum escritor preferido? Um escritor ou um poeta já de outros tempos, não é? Dos grandes? Também não tenho um, tenho vários. Tens a vários? nível da poesia, por exemplo, o Fernando Pessoa, que sou assim, adoro. O Antero de Quental, também. A Flor Bela Espanca, porque eu adoro sonetos e adoro escrever sonetos e sempre foi desde a adolescência a minha inspiração para a escrita também de sonetos. Gosto muito da Flor Bela Espanca. Cesário Verde também. Agora mais recentemente Manuel António Pina, eu gosto imenso da poesia dele também. Pablo Neruda, não é português, mas pronto, sim, de fora sim, também. Esse é um grande. Muito assim a nível de poesia, esses são Pablo Neruda, mais atual, não é? Do que, sim, do pronto, que os outros. Exatamente, mas para referir um de fora, não sei só os portugueses também, não é? A nível de prosa, o romance, por exemplo, o Saramago, adoro Saramago, o Essa de Queiroz, sei lá, todos os nossos clássicos portugueses, mas depois também Saramago muita literatura foi um moderna prémio Nobel, também. Não é? O Saramago foi um prémio Nobel. Claro, com o sim. Memorial do Convento, se a memória não me falha, penso que estou a dizer correto. Não, para o Nobel foi com a Caverna. Aí foi? A Caverna. Aí por foi. acaso foi o primeiro que eu li na altura do Nobel. Depois ainda não li todos, mas tem também um ensaio da Cegueira ainda não li esse. Dizem que é ótimo, mas ainda não li. Já comecei, mas ainda li não. o Memorial do Convento, li acabei. a Jangada de Pedra, que eu gosto imenso do estilo dele. Gosto. O Memorial do Convento, que é todo ele dedicado à construção ao convento do de Mafra, Mafra. onde ele faz De Mafra, onde ele faz duras críticas até ao rei, com o ouro que veio do Brasil, pelos vistos ficou ali todo enterrado, retido, não é? Exatamente. Todo enterrado. Sim, Faz aliás, duras críticas. As obras dele são tudo críticas, bastante fortes mesmo. Não entrou só no rei, também entrou na religião, em tudo. Nos evangelhos, não é? Também Exatamente. entrou. Mas de facto, é sem dúvida uma referência para todos nós. Não só porque ganhou o Prémio Nobel, mas pela sua obra. Sim, claro. Como também é Camões, Miguel Torga, Alexandre Colano, Júlio Diniz, meu Deus, tantos que nós temos. Esses nossos portugueses clássicos. Até Camilo Castelo Branco, que eu adoro. Júlio Diniz, que eu gosto. Mas tu não sei se já reparaste nesse pormenor, quase a maioria deles foram grandes depois de mortos. E isso é que é pena. Isso é que é pena. Isso é que é pena. Exatamente. Foi-lhes dado valor só mais tarde, não é? Olha, Lourdes, 1 hora de programa já passou. Estás a ver como o tempo voa? Já só tens. Vai no instante. Já só Afinal, não custa tanto que eu pensei. Nada, tu já estás aí solta, fresquinha. É só mais naquela. Quando uma pessoa se senta aí e põe os fones e se põe à frente dessa mesa. Porque depois. Serias tu uma exceção, digo-te já, que me dissesses assim, não gostei nada, gostou muito. Serias a primeira pessoa a dizer-me uma coisa mas dessas. não vou dizer, claro que não. Seria a primeira pessoa que me dizias isso. Lourdes, eu sei que tu tens aqui poemas e que gostarias de ler alguns. E é isto que eu te vou pedir antes de continuarmos a falar depois de outros assuntos. Gostaria que lesses aqueles que tu querias, porque tu trazes aí já marcas no Por livro. acaso, 2 já foram lidos. Não me digas. Por acaso, 2 já... Não, um deles já foi lido, que era o da mãe. O da mãe, sim. Que eu tinha escolhido precisamente por domingo ser dia da mãe. Precisamente. Achei que poderia ser uma homenagem principalmente para quem já não tem sim, mãe. Sim. Agora, eu poderia...
São todos meus, é difícil escolher, não é? Como os filhos, não há um preferido. Depois já vamos falar no teu filho. Mas eu poderia ler, por exemplo, como Um Grão de Areia, que deu nome ao livro, e do qual já foi lido aqui um bocadinho, um excerto. Já agora poderia ler esse. Então vamos. Como um grão de areia. Gosto de me perder entre a multidão, esquecida de mim sem me olvidar. Acorrentada a este meu caminhar, leva-me o vento sem me afastar do chão. Gosto de me sentir diluída entre a gente, sem nome nem rosto, desconhecida. Faz-me sentir parte integrante da vida, embalada nas vagas, liberto a mente. Sou um grão de areia submerso no deserto, um entre tantos nesta eterna lida, buscando um sentir que dê sentido à vida, buscando longe o que se encontra perto. Na insignificância do pequeno grão, vejo a grandeza de quem não se rende, sabendo que a vida é o que se aprende, e só está só quem subjuga a solidão. Se o vento me leva, quero viajar. Quando ele amaina, acolho-me ao deserto. Para cada instante há que estar desperto, porque é nova lição que quero aproveitar. Sigo pela estrada, cabeça liberta, nas curvas da vida, sentidos alerta, com o sentimento de quem desperta para a certeza de uma busca incerta. Para a certeza de uma busca incerta entre a multidão. Faço aprendizagens, vou ensaiando forças renovadas que me dão alento para as caminhadas, que me hão de levar a novas paragens, onde a minha busca terá um novo sentido, e não me encontrará nunca a solidão, já que é perdido entre a multidão, que qual grão de areia acharei o meu porto de abrigo. Muito lindo, esse foi o poema que deu nome ao teu livro, Como um Grão de Areia. Ao título do livro. Lourdes, agora mudamos um bocadinho, deixamos de falar de ti para falarmos do teu filho, que eu tive o prazer de conhecer no passado sábado. No sábado, exatamente. Um rapazinho ainda novo, mas com um humor que eu digo-te uma coisa. Ele escreveu ali um poema que ele bem estava a adoçar o apetite às pessoas e da página X, mas isto despertou mesmo a curiosidade de quem estava, de todos os autores e poetas, porque pediram mesmo para ser lido o poema, e foi lido o poema. Exato. A quem é que ele sai para aquele humor, mas um humor muito, muito culto, porque ele mete ali quase todos os problemas da sociedade ali naquele poema. Não sei responder. Ele sempre foi desde pequenino um menino muito atento ao mundo, e que gosta de expressar muito tudo os sentimentos dele em relação aos problemas sociais. Interessa-se muito por história, pelo mundo, pelos acontecimentos do mundo, por tudo isso, desde criança muito pequenina. Quando era ainda um aluno do primeiro ciclo, ele já fazia isso. Ele chegava à casa e era pelo desenho, porque ele também desenha muito bem, à par da escrita, e ia desenhar aquilo que ele tinha visto, as coisas que tinham acontecido, as preocupações que estavam na cabeça dele. Quando começou a escrever, não sei porquê, optou pelo humor. Ele é uma pessoa muito bem disposta, muito alegre, muito brincalhão, e realmente a escrita dele é mesmo o humor. Ele escreve crónicas, gosta muito do estilo crónica. Começou a escrever poesia para participar num concurso, não é bem concurso, para a comemoração do Dia da Poesia, em agrupamento de escolas de Arouca, e o Conselho todo de Arouca têm uma atividade que é a frequência poética e o estendal poético, em que alunos, professores, encarregados de educação, toda a comunidade que queira, podem enviar poesias, depois são selecionadas. Umas são inscritas em t-shirts e ficam no estendal, no parque, e assim. Engraçado. E outras são lidas para a rádio e passam na Rádio Regional de Arouca. Só que nós não vamos à rádio, por isso é que eu nunca entrei no estúdio. É gravado e depois passam ao longo do dia, de hora a hora, vão passando as várias poesias. Pronto. E ele escreveu a primeira vez assim uma poesia eu incentivei, vá lá, tu tens jeito para escrever, vai escrever. E então escreveu para participar, foi no ano passado. Depois, precisamente, para os lugares e palavras de Natal, não, mas aí foi um conto também, de conto de Natal, mas com humor, sempre humor.
Este ano resolveu fazer 2 poesias também humorísticas. Enviou as 2, pedindo que, se gostassem, selecionassem uma, não é? Mas ele consegue sempre meter esses problemas sociais e a história e os conhecimentos que tem, e fazendo a crítica, porque ele gosta mesmo da crítica. Pronto, até ele gosta mesmo. Lá está, eu comparei-o muito. Que idade é que ele tem? Tem 16 anos. Eu comparei-o muito com o Ricardo Araújo Pereira, de quem ele é bastante fã. Eu comparei-o muito, porque o Ricardo Araújo Pereira também vai buscar as pecinhas todas da atualidade, não é? Para fazer o seu humor. E o teu filho também fez isso. Ele não tem ideia de publicar um livro assim, com poesia humorística? Não sei se será poesia, mas de crónicas, será um sim. novo estilo, e não ele é? E um colega dele que também estava presente lá que é o Simão Duarte. Que não tem nada a ver, não é da família. Não. É um jovem que era da turma dele até este ano. Olha, mas nós temos alguém em linha, vamos ver quem é. Estou sim, boa noite. Boa noite, Dona Lourdes. Ai, Dona Lourdes, Dona Fran. Eu agora queria fazer uma pergunta à Dona Lourdes. Eu conheço bem a Regional de Arouca, portanto, eu conheço o estudo da Regional, portanto, lá vou, conheço, portanto, não sei se conhece o Tónio que está agora à frente dos programas da manhã, assim como o Armando Santos e o proprietário Adelino Pinho. Por que é que a Dona Lourdes não vai fazer, portanto, um dia, portanto, ou fins de semana, portanto, 1 hora ou 2 de poesia? Não ouviste a pergunta da... Mas é para admirar, é para admirar. Vamos lá ver, a Dona Ana está-te a perguntar porque é que tu não vais fazer 1 hora ou 2 lá na rádio da Arouca um programa de poesia. Não sei, nunca ninguém me convidou, e eu também ainda não tive assim aquela... Sou uma pessoa um pouco inibida nesse aspecto. Tenho sempre receio que as pessoas achem que eu estou a querer exibir-me, e então tenho dificuldade em ser eu a dar o primeiro passo para fazer alguma coisa dentro desse género. Mas é algo que eu gostava realmente bastante. Não está não, Dona Ana. Olha, eu perguntava à Dona Lourdes se conhece o Armando Santos. Conheces o Armando Santos? Só de nome. Pessoalmente não. Só de nome. Só de nome, mas ele realmente, olha que com ele, eu não sei se ela não entrava, porque ele é um cara muito aberto, que eu não sei, que eu, para mim era a pessoa com quem ela começava, que ele agora não está cá no presentemente, está na Suíça, mas ele vai, no fim deste mês ele volta. E não sei se não seria um bom ponto para começar a poesia na Rádio Regional de Arouca. É uma questão da Lourdes ver e se a Lourdes gostar, não é? Porque também tem que gostar. Sim, gostava. Gostavas? Bastante, gostava sim. Então, olha, fala com ele. Eles realmente fazem... Vamos buscar isto e que realmente eu não sei se não seria um bom motivo para a Lourdes começar. Sim, são sempre... Eu acho que inovar que é muito bom, não é? E há sempre uma primeira vez. E agora a Lourdes, como já está aqui integrada no meio da rádio, já está muito à vontade, também foi uma grande ajuda. Por que não, Dona Ana? Por que não? Mas olha que realmente eu estava aqui a pensar, quando ela, pronto, que eu conheço perfeitamente, conheço os funcionários da Regional da Arouca, conheço o proprietário. Só não seria um bom meio. Porque com esse senhor Armando Santos, que ela é um cara aberto e que ela ia conseguir. Está bem. Ela com certeza vai pensar nisso, Dona Ana. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora nós vamos pôr um bocadinho de música para descansarmos também um pouco, para bebermos um bocadinho de água, mas voltamos já de seguida. Já sabem que se querem falar com a Lourdes Duarte, é ligarem o 232 720 005. Esta moda não está má. Olá, olé, Tianica do Lolé. Tianica de Alportel, a quem deixaria ela a barra do seu mantel. Tianica de Alportel, a quem deixaria ela a barra do seu mantel. Tianica do Lolé, a quem deixaria ela a caixinha do rapé. Tianica do Lolé, a quem deixaria ela a caixinha do rapé. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olá.
E nós vamos então continuar o programa O Silêncio das Pedras, depois de uma pequenina pausa para bebermos um pouquinho de água, porque já é 1h15 de programa e sempre a conversarmos também seca a garganta. E quando estás assim uma tossita meio alérgica, como eu ainda trago já há tanto tempo, ainda é pior. Vamos então continuar. Lourdes, estávamos a falar precisamente do teu filho, do facto do teu filho escrever este tipo de poesia do humor, mas também me acabaste de dizer que ele não é só poesia, também escreve contos. Sim, também conto, mas principalmente da crónica. Ele gosta mais da crónica, a crónica humorística, de crítica, a crítica à sociedade ou crítica a coisas que ele pega numa notícia que houve na televisão ou no jornal, as notícias do dia a dia, um acontecimento do mundo, uma atitude de um político, de qualquer coisa, e faz uma crónica. E ele tinha perguntado se não tinha pensado em publicar um livro. Ele e o tal colega, o Simão Duarte, que também gosta de escrever, e mais ou menos dentro do género, já tem assim uma ideia de um dia fazerem uma coisa, os dois. Mas pronto, bem, como são jovens, ainda não têm assim uma quantidade de trabalho que dê já para uma publicação, não é? Mas é um projeto futuro deles, é um sonho deles, ao qual eu darei imensa força. E tu ficas toda feliz, não é? E apoias e dás força e ajudas no que for preciso. Com certeza, se é que eles jovens precisem da nossa ajuda, não é? Eles próprios. Neste momento eu acho que a ajuda que eles precisariam, que eles poderiam precisar e que eu sempre me ofereço é se quiserem fazer uma revisão à parte da escrita, da fotografia, sei lá, algo do género, porque como são jovens ainda, em formação, poderão ter alguma falha, pontuação, algo desse género, porque de resto eles têm um caminho totalmente diferente do teu, não é, Lourdes? Não é? Porque eu da idade deles não escrevia o que eles, não tinha a capacidade que eles têm de escrever. Tu, já que falaste em idade, recordas-te de quantos anos tinhas quando escreveste o primeiro poema? Eu lembro que o primeiro poema, se é que se chama isso um poema, os meus primeiros versinhos, estava doente na cama mas não sei se teria os meus 9, 10 anos, 8. Eras muito jovem. Por aí assim. Eu lembro que o meu primeiro leitor foi a médica que me foi ver, a pediatra que foi a casa ver-me e que leu e achou imensa piada. E tinhas feito o poema nessa altura? Tinha feito naquela altura e ela foi a primeira leitora. E o que é que ela disse, essa médica? Achou imensa piada. Era um trocadilho qualquer que eu já não me lembro dos pormenores, com o nome, palavra primavera e com a prima Vera. E depois andava à volta disso. Ela achou imensa graça. Pronto, não é? Coisas de criança. Quer dizer, o teu primeiro poema surgiu quando tu estavas doente, não é? Não tinhas mais, estavas ali melancólica na cama, vou escrever um poema. E um poema... Não sei, assim, daquilo que eu me lembro de estar a escrever. E o que é que te disse essa médica? Primeiro assim a nível de conto, que eu considero mesmo conto. Estava no 5º ano. Quinto, nono? Não, 5º ano. Quinto mesmo. 5º ano. O professor mandou escrever um texto narrativo e que inventássemos uma história, e aí eu escrevi uma história que nunca mais acabava, de uma vaca que queria ir à lua, é o que eu me lembro, uma vaca que queria ir à lua, e foi. E a professora achou que estava mesmo, ela disse, isto é um conto, isto não é um texto narrativo, é um conto, e então leu para toda a gente, e a partir daí sei que eu achei que, pronto, se tinha ficado giro, comecei a escrever mais. Já tinhas muita inspiração dentro de ti. Depois, pela vida fora, fui escrevendo sempre, não é? Como é que tu puseste essa vaquinha a ir à lua? Eu lembro que foi com uma escada, mas não me lembro assim muito mais pormenores. Foi mesmo uma escada. A escada tinha que ser muito grande, meu Deus. Foi com uma escada. Mas pronto, já foi há e a vaca a subir a escada devia ser engraçada, não é? Sim, há mais de 50 anos. Que é engraçado. Não, 50 anos já, mais de 40. Por acaso guardaste esse conto? Não, foi há mais de 40 anos. Pena. Ficou lá no caderno de português. Que pena, não é? Mas ainda te recordas dele? Só me recordo que era uma vaca que queria ir à lua, que tentou várias maneiras e que depois foi com uma escada. Como é que resultou? Não me lembro, engraçado, mas ela foi. Foi e voltou e contou a história dela. Depois já não me lembro dos pormenores. Talvez um dia agarre na ideia e faça um. E faças não é? Faças um livro para crianças, para jovens, precisamente, e pegues na ideia da vaca que queria ir à lua. Agora fizeste-me lembrar um poeta também, o Jorge Ferreira, que eu tive na Rádio Limite ainda há pouco tempo, em que ele também escreveu um livro infantil-juvenil, ou para criança só, já não sei se foi só para infantil, e que também pôs um galo a ser surfista, também muito engraçado. O galo era o galo surfista,
Portanto, pronto, exatamente. o galo andar de surf, não é? Então, a tua vaquinha foi à a minha lua. vaca também pode ir à lua. O que a nossa imaginação e a nossa fantasia Exatamente, faz, não eu é, acho Lourdes? que para triste já basta a vida real. Ora, nós podemos criar. muito bem. É o que eu digo aos meus alunos: na nossa imaginação podemos criar um mundo só nosso, onde tudo é possível, não é? Muito bem. Então vamos criar mais um poema teu, ouvir mais um poema teu. Pode ser, então. Obrigada pela oportunidade. Então, Poesia das Coisas. É um pequeno soneto. Um soneto. Pois tu disseste há pouco que gostavas muito da Gosto, Flor Bela Espanca, sim. porque ela escreve muito com sonetos. Sim, exato. Eu também gosto muito de sonetos. Poesia das Coisas. Em todas as coisas vislumbro poesia, das mais singelas às mais grandiosas. Engano é ver-se o ser em desarmonia, sem enxergar as coisas mais formosas. Quem disse que a poesia é só lamento das almas que se creem gloriosas, cativas do seu próprio desalento? Olho em volta e vejo quão majestosas são as horas banhadas pelo sol que acaricia a mais humilde flor, o vento cavalgando o azul dos céus, a suave bênção de eterno roxinol, entreinados do mais sublime amor. São fios com que teço os versos meus. Muito bonito. Muito obrigada. E tens aqui um que eu voltarei. Eu, depois de o ler, eu gostaria que tu dissesses aos ouvintes qual é a mensagem deste poema. Eu voltarei. Parti há tanto tempo, meu amor. Porque não amainou ainda a tua mágoa? Se percebesses a minha dor de ver o teu sofrer, em que tudo fiz para te consolar. Chorei contigo, como chorei, agarrado ao meu corpo inerte, quando derramaste lágrimas desesperadas, uivos lancinantes que cortaram os céus, em lamentos saídos da alma, sem consolo. Juraste-me amor eterno. Rejubilei. Soube que almas gêmeas nos reencontraríamos. Fiquei contigo tantas vezes. Não me viste, não me sentiste, como sofri. As tuas lágrimas nublaram os teus olhos e os teus ouvidos. Quando selaste o cavalo mais selvagem e voaste pelos cumes das montanhas mais agrestes, eu estava lá, amparando-te as quedas. Não me sentiste. Quando subiste aos precipícios e gritaste ao vento as injúrias mais ofensivas, eu estava lá, ouvindo-te e respondendo-te: eu voltarei. Não me viste. Quando te banhaste nas águas revoltas do rio, tentando afogar a tua saudade, eu estava lá, envolvendo-te nos meus braços com amor. Não me abraçaste. Quando, enfim, tentando suavizar os teus dias, te acolheste a outros braços amorosos, eu, enfim, voltei. Fui o filho que amaste com ternura. Não me reconheceste. E nem assim apaziguaste a dor que te queimou o peito. Entrega ao desespero que se consome em lamentos inúteis e de coração fechado, não reaprendeste o amor. Eu estive no vento que te desgrenhou os cabelos. Eu estive na brisa que te afogou o rosto, que te afagou o rosto. Eu estive na chuva que chamaste numa dança de roda e te veio abençoar os campos de cultivo. Eu estive no machado com que abateste a árvore que te serviu de canoa para fugires de ti mesmo e da dor que acolheste sem procurar remédio.
finalmente, estarei nas tábuas que hão de embalar o berço com que o teu corpo descerá ao seio da terra. Nessa união com o planeta que te acolheu, que nos acolheu, e há de acolher mais uma e outra vez, até que nos reencontremos mais uma e outra vez, até que um dia finalmente aprendas a ver-me novamente, tu voltarás, eu voltarei, estarei à tua espera, mais uma e outra vez, até já não ser mais necessário esperar. Lourdes, a tua poesia eu não conhecia. Nós nem sequer éramos amigas no Facebook, nem na tua página Palavras à Solta, não é? Portanto, não te podia ler. Exatamente. Mas a tua poesia é muito intensa, é uma poesia escrita com muito sentimento. Um sentimento que tu vais buscar à profundeza da alma. Eu voltarei, eu ao ler este poema, podia ser, tratar-se de uma amiga, de amigos, mas também de um grande amor, amor de mãe, amor de filho. Qual é a mensagem que tu quiseste passar nesta eu voltarei, até já não ser mais necessário esperar? Olha, bom, eu não sei se este poema foi feito com a intenção de passar uma mensagem. Foi mais, por assim dizer, uma necessidade de escrevê-lo. Pronto, posso dizer que este poema tem a ver com as minhas convicções mais profundas. Algumas das minhas convicções mais profundas, por exemplo, na crença profunda de que quem parte desta vida não acaba, não morre, que há uma continuidade para além desta vida e que as pessoas se reencontram efetivamente e que mesmo antes desse reencontro, que há de haver um dia, as pessoas podem continuar a manter-se em contacto de diversas formas. Dentro de nós continuam, não é? Através do amor que nos une, e elas continuam em contacto connosco. E uma convicção também de que nós, mesmo a este mundo, podemos voltar várias vezes. Tem um poema aí também que é a reencarnação. Eu acredito realmente. Engraçado que eu estava precisamente a falar nisso, a pensar nisso, na reencarnação. A alma virá e reencarna noutras. Por isso acaba que tu virás, até voltarás, a aperfeiçoar, será nisso que tu acreditas? Até que não seja mais necessário voltar, exatamente, com a intenção de é um caminho que nós percorremos desde que somos criados por Deus, e que busca a perfeição, e enquanto for necessário nós aqui ou lá haveremos de percorrer esse caminho. Portanto, tu és uma mulher de fé. Muita mesmo. Uma mulher de fé que acredita que aqui é uma passagem terrena. Viremos cá às vezes que for necessário, não é? Caminhada. Lá está a reencarnação. Exatamente. Acredito profundamente, convictamente nisso. E um dia então, quando formos para o outro lado da margem, o outro lado, reencontrar-nos-ermos ou aqui. Uma vez que nós poderemos voltar várias vezes, poderemos reencontrar-nos com as pessoas a quem amamos, muitas vezes até não sabendo que são essas pessoas, não é? Cobertas por esquecimento, mas podemos ter esses reencontros, que é o que aqui acontece. Aqui realmente é um casal amoroso, homem e mulher. Inspirei-me numa música, eu digo que é uma necessidade porque assim, eu trabalhava na altura em Arouca, ainda não estava nos apoios, tinha a minha turma em Arouca e todos os dias percorria de Alvarenga até à escola quase 30 quilómetros. E fazia o que faço sempre ainda hoje, quando viajo ouço música de flautas índias, que eu adoro e que são ótimas para reflexão. E então, percorrendo a estrada de Alvarenga para Arouca, no meio das montanhas, paisagens que eu considero deslumbrantes, para mim, ouvir aquela música é realmente algo extraordinário. E há uma determinada música que sempre que eu a ouço, em viagem, me levava para as paisagens índias, talvez do Norte da América ou algo do género, e vinha-me à mente um jovem índio e uma jovem índia. Mas porquê este teu fascínio? Alguns desenhos animados que tu viste em criança? Não, gosto. Gostas da cultura índia, é isso? Sempre gostei desde criança, mas não foi dos desenhos animados. Eu gostava da cultura índia, era algo que me fascinava. Porquê? Não sei. E realmente, sempre, desde há muitos anos que eu ouço música de flautas índias, adoro.
E pronto, e então aquela música específica, cada música que eu ouço em 2 CDs que tenho, que eu ouço em viagem, leva-me para lugares Pois é, diferentes. isso que eu te ia perguntar, tu tens com certeza um CD Tenho 2. para Tenho poderes 3, ouvir mas este 2 tipo de estão sempre no música, carro porque não para é ouvir. música que passa assim Não, na eu rádio. costumo comprar nas feiras das colheitas em Euro, que há um grupo de índios que vendem e tocam lá, e então eu quase todos não, por 2 vezes já comprei Muito bem. CDs a esses senhores. E então, durante essas viagens, sempre que eu ouvia essa música, realmente vinha-me à mente um casal que se separou, não sei porquê. Esta história quase que me foi, por assim dizer, contada. Pela música que ouvias. Exatamente, era aquilo que me vinha. Um casal, 2 almas gêmeas que se amam. Ela parte, mas tenta contactar sempre com ele. Ela diz que está no vento, está no cavalo que ele cavalga nas montanhas, está na flauta que toca, está nas tábuas da canoa que ele constrói, que um dia será o seu caixão. Ele reencontrou o amor, ela volta como filho, mas ele nunca a reconhece e nunca tira o pensamento dela. Só que ele pensa nela como alguém que morreu, e ela está sempre presente na vida dele e não lhe consegue chegar. E ela diz que há de voltar, ele há de voltar, às vezes for necessários, porque há de reencontrar-se, até que não seja mais necessário. Almas que se amam e que estão separadas pelos caminhos da vida e que anseiam um dia reencontrar-se. Curioso esse teu fascínio pela cultura índia, não é? É muito curioso. Nunca tive ninguém aqui à conversa comigo, nem na Rádio Limite, que me dissesse dessa paixão ao ponto de comprar CDs com música. A música é muito linda. Muita gente compra essas músicas precisamente porque são músicas muito boas para refletir. Eu gosto, já procuro muitas vezes até Mas no YouTube. é mais só música ou também canta? De vez em quando há qualquer coisa de música, mas em geral qualquer coisa de canto. Por exemplo, o último CD que eu comprei é a música tradicional deles, eles são do Peru, e tem canto, embora pouco, mas eles têm CDs, por exemplo, de música clássica tocada nas flautas, de músicas muito famosas, conhecidas de toda a gente, e depois tocadas em flauta, e é lindo. E eu desde criança que adoro realmente quem sabe lá, se Maria de Lourdes e... Duarte já não teve noutros tempos, noutra vida, já não foi uma índia linda, morena, com os seus cabelos negros, compridos, com aquela estrelinha que usam na testa, não é? O que me fascina mesmo é a cultura dos índios norte-americanos, não da Índia propriamente dito, nem dos índios da Amazónia, não, é índios norte-americanos. Pronto, sempre adorei. Eu, quando era criança, eu tirava os lençóis da cama quando os meus pais não estavam, e fazias aquelas sainhas com franjinhas, aquelas tentas dos índios em triângulo. Ai, que engraçado. E eu organizava brincadeiras com as minhas irmãs, as vassouras e as enxadas no quintal eram os cavalos índios. Ai, que engraçado. Eu sempre gostei muito dos índios. No meu Olha, tempo, estou fascinada agora havia a muito ouvir-te. aqueles filmes de faroeste, e eu era sempre do lado dos índios. Eu era os índios, para mim não eram os cowboys. Os índios haviam de destruir os cowboys todos. Porque realmente eu gostava era dos índios mesmo. Sempre gostei muito bem, mesmo. muito bem. Depois tu tens aí então o poema Já que acreditas na reencarnação. Podes lê-lo? Sim. Está na página 65. Aliás, em muitos poemas meus, realmente eu acho que acaba por passar essa ideia. O problema é que as pessoas dizem que passa. Eu também acredito na reencarnação e acredito nas almas gêmeas também. Também acredito nas almas gêmeas. Todos nós temos uma alma gêmea. Poderemos não encontrar. Mas se nós somos seres imortais que vivemos várias vidas, certeza que já amamos muita gente. Pois. Maridos, namorados, irmãos, pais, amigos, não é? Pessoas que deixamos e que estão a o que teria por sido a Lourdes Duarte noutras vidas, mas para mim foi uma Índia de certeza absoluta. Ai, foi lá das Américas. Há uns anos em Lisboa, uma colega que tive em Lisboa e que tinha assim umas ideias um bocado estranhas, era uma pessoa muito exótica, que olhava para mim e que sabia que eu tinha sido que já me tinha conhecido, que eu tinha sido uma freira muito má. E eu ria-me, porque embora eu acreditasse na reencarnação, mas não acredito que a gente olhe para as pessoas e saiba o que elas foram, ou não é, que as coisas sejam assim. Mas ela estava convicta que eu tinha sido uma freira muito má e que nos tínhamos conhecido. Pronto, que giro. Coisas assim engraçadas. E para a nossa Eugénia vai um grande beijinho, que deixou agora aqui uma mensagem a dizer que está a adorar o programa e que está a gravar, claro está, para darmos de presente
aqui à nossa Lourdes, Um beijinho para ela. Vai, não sei, deves conhecer. Sim, a Maria Eugénia, aliás, claro. Tu acho que já estiveste com ela em alguns lados. Sim, já. Então vamos lá ouvir a reencarnação. Reencarnação. Sei que já muito vivi, séculos, milénios bem sei, que muitos corpos tomei, tantos quantas as minhas vidas. Sei que a caminhada já é longa, venho da eternidade. Sei que na minha longa estrada muitas pedras encontrei, que em muitas tropecei, levantei-me e curei as feridas. Em cada uma aprendi uma lição de verdade, em cada uma subi um degrau da eternidade. Não foi tempo perdido este meu contínuo regressar. Tantas e tantas vezes ainda hei de cá voltar. São muitos corpos, uma só alma, nada se perde neste vai e vem. Se é verdade que pouco recordo, na alma fica a marca desta aprendizagem por mim feita, e do sentimento também. Porque o amor é infinito, é o condutor da barca. É o objetivo final deste caminho a percorrer. É a meta que nos espera, nesta linha sem limites. É a vida que é eterna, sem que a morte possa apagar o amor que se cultiva neste eterno caminhar. Muito bem. E a poetisa Ludovina Dias, também atenta ao programa, também deixou ali uma mensagem a dizer que o livro de Jorge Ferreira, que eu há pouco falei nele, é infanto-juvenil. Como vês, estão muitos autores, muitas poetas, muitas escritoras a seguirem o teu programa e a ouvirem. São ambos meus amigos no Facebook, pelo menos. Tanto a Ludovina como Jorge Ferreira. Por vezes elas dizem, não ligo porque a vossa conversa está a ser tão interessante que nós não queremos atrapalhar. Mas também sabe sempre bem virem até nós, não é? 232-720-005 e conversarem também um pouco connosco, fazerem como fez a Dona Ana do Toro. Lourdes, o programa está já numa reta final. Eu gostaria que tu me dissesses, já falámos dos teus projetos, dos projetos que tens em mãos, já falámos de Alvarenga, já falámos de Aroca, descrevestes bastante bem, muito bem, principalmente o património da Aroca, as vivências da Aroca, o que podemos encontrar em Aroca. E em ti, o que é que nós podemos encontrar? Afinal, quem é a Maria de Lourdes Duarte? Isso é bem mais difícil. Eu não estava a contar com uma pergunta dessas, é uma rasteira. Foi uma rasteira, não foi não. Não foi porque eu sei... Não, estou a brincar, mas é muito mais difícil falar sobre nós próprios, não é? Sou uma pessoa vulgar, normal. Mas que gosta imenso de ler, que devora livros. É o que eu digo, eu sou fascinada pelas palavras. Lourdes, aprendes muito lendo. Claro, eu digo que assim, a leitura e a escrita para mim são complementares e são duas facetas da minha personalidade. Eu acho que pela escrita eu apreendo o mundo, eu conheço o mundo dos outros, pessoas que eu não conheceria de outra forma, outros lugares, mas principalmente a alma humana. Cada escritor revela-se pela sua escrita, mesmo não esteja a escrever sobre si, mesmo que esteja a inventar personagens fictícias, está a revelar muito daquilo que é. E eu tenho fascínio por isso, por conhecer os outros. E o meu mundo é claro que é pequenino, o nosso mundo é muito limitado. Temos amigos, familiares, algumas pessoas que vamos encontrando no nosso caminho, e já lá vão sendo bastantes, né? Já passei por diversos locais, mas é um mundo... És uma pessoa de fazer amizades fácil? Gosto de fazer amizades, se calhar gosto de conversar a mais. E acreditas na amizade sincera e leal, ou também és daquelas pessoas que acreditas na traição das amigas? Eu não sei se sou muito ingênuo e acredito em tudo facilmente, mas eu nunca me senti traída por ninguém. Ou sou com muita sorte. Sei que há pessoas que gostam sinceramente de mim, têm amigos leais. Tenho pessoas que eu sei que são apenas conhecidos e que até podem fazer-se muito amigos e que não será uma amizade muito profunda. Mas assim, traída, sentir que... Nunca senti isso. Que bom, absolutamente, que bom. Nunca senti isso. E tu não achas que no mundo da escrita, Lourdes, porque hoje em dia são muitos os poetas e nós sabemos que sim,
muitos dos poetas, Claro, muitos dos escritores, sim, muitos sim. dos autores. Não achas que haja uma certa rivalidade entre uns, porque aquele vende mais livros, ou porque aquele tem mais amizades, ou porque aquele tem um leque maior, eu sei lá, ou porque aquele consegue uma editora que o promove mais facilmente, ou pelo contrário, tu achas que as editoras trabalham quase todas da mesma forma? O que é que tu achas? Falando dos... porque foram duas perguntas. Falando dos autores, dos poetas, achas que não há aquela inveja, entre aspas, entre uns e outros, apesar de não haver, de tu dizeres que nunca te sentiste traída, e ainda bem. E o que é que tu achas das editoras? Em relação aos poetas e escritores, aqueles que eu conheço, não noto grande rivalidade, mas eu acho que evidentemente que há, como em todos os meios. Não é? O tentar sobressair acima dos outros acontece em todos os meios, certamente no meio da escrita também há, não é? Em relação às editoras, é assim, elas não trabalham todas da mesma forma. Sabemos que há aquelas editoras que só lançam os grandes escritores já conhecidos e que nem sequer abrem uma brechinha para quem está a começar, não é? Hoje em dia é muito difícil entrar no meio. Depois há aquelas editoras que exploram absolutamente, não é? E que também vendem sonhos que depois nunca se realizam. Depois há aquelas que até dão oportunidades. Felizmente que há, porque senão eu também nunca teria lançado um livro. Claro. Não é? Portanto, há de tudo, há que saber selecionar, informar-nos bem. Temos alguém em linha. Estou sempre, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ludovina Dias. Como vai a senhora? Tudo bem. Eu estou fascinada. Também queria ser índia, é? Interessante, não foi, Ludovina? Muito interessante. E a senhora a falar dos índios. Lá no meu trabalho, aqui lá, o ano passado, há 2 anos, havia um grupo que vinham para lá tocar com umas flautas e que vinham para lá com essa música índia, essa música celta. Que eu adorava vê-los lá. Lá no nosso pátio a tocar essas músicas, vinham animar as tardes, a hora do almoço e as tardes do Picôs, e era muito interessante. E a senhora falar nesses índios, lembrou-me, eles estavam lá no nosso pátio e deixaram uma certa pena, deixaram de ir para lá. Mas eu estou fascinada que eu não conheço o trabalho da convidada. A Ludovina não começou a ouvir no princípio? Eu comecei a ouvir do princípio, mas não conheço a obra. Não conhece, sim, a obra. Eu estou a ouvir desde antes do programa começar. Muito bem, obrigada. Mas estou fascinada que a senhora estava muito tímida, mas... E como ela se soltou, saiu do ninho com uma velocidade que... Ludovina, vou ali e já venho. Mas soltou-se muito bem, está muito bem, está fabulosa. Está uma maravilha. E eu não conheço a obra da senhora, mas eu tenho aqui uma coisa para ler. Da Maria de Lourdes? Tenho aqui uma borboleta. Então vamos lá ler essa borboleta. Borboleta que esvoaças no meu jardim, em doces acrobacias tão serenas, baila, baila só para mim, exibindo-te por entre as açucenas. Do cravo à margarida ao jasmim, de flor em voltas plenas, por entre tufos de alecrim, descreves danças tão amenas, flutuas pelo ar leve e formosa, como raio de luz ao entardecer, que rasga o céu de 1000 cores, envolta no perfume de uma rosa, em tuas asas quero adormecer, e ir contigo, borboleta, aonde fores. Maria de Lourdes Duarte. Muito bem. Onde é que a amiga Ludovina foi descobrir essa borboleta? Sabe que a Lourdes hoje também foi uma borboleta. Vinha metida num casulo, mas foi um casulo que só durou 1 minuto ou 2, Ludovina. Fugiu bem da metamorfose. Foi logo. Isto está na página Palavras à Solta. Palavras à solta. Palavras à solta. Muito bem. Que eu fui buscar. E eu estou fascinada com a escrita da senhora, com as coisas que a senhora escreve.
sabe que eu gosto muito da poesia que tenha definição concreta. Não vou muito no abstrato, vou mais na definição. Muito bem, muito E bem. como vou na definição, eu acho que a escrita da senhora é na definição. Muito bem. Eu gosto muito da escrita em concreto. Estou fascinada com o programa. Parabéns. Obrigada, minha querida, obrigada. Um beijinho muito grande para si, meu e da Lourdes. Muito obrigada. Muito obrigada pela leitura. Muito obrigada. Estou a gostar muito do programa. Muito obrigada, Um Ludovina. beijinho para ambas. E as melhoras dessa tosse. Esta tosse, o que é que quer? Enquanto houver pólenes no ar, eu não me vejo livre dela. Essa tosse está aí um bocadinho. Ai, que desgraçada que ela é. Ludovina, beijinhos, beijinhos, beijinhos. E vamos ver quem temos em linha. Estou sim, boa noite? Estou assim, boa noite? Não, é ali. Quem quiser ligar para o programa terá que ligar 232-720-005. É fazer como fez a nossa amiga Ludovina, que está fascinada pelo programa e está encantada a ouvir a nossa convidada de hoje, Maria de Lourdes Duarte. Terá que ligar, havia alguém que estaria a ligar, mas ligou para o fixo, 232-720-005. E venha até nós. Estou assim, boa noite. Boa noite, Celeste. Olá, minha querida Eugénia. Tudo bem? Tudo bem? Sozinha da tosse? O que é que quer esta tossita? Não me quer largar assim? O que é que quer? Pois é muito sua amiga. É muito minha amiga. Eu liguei, estou a adorar o programa, estou a gravar. Um beijinho muito grande para a Celeste, para a Lourdes. E, afinal, se estava nervosa, não se nota nada. Nada. Foi a borboleta. Saiu do casulo. Se calhar foi. Foi. Mas queria focar só aqui um ponto que eu acho pertinente. O facto do incentivo que ela está a dar aos seus alunos para a escrita e principalmente ao filho. Ao irmão. Ai, minha querida Eugénia, mas tem a oportunidade de o ler porque está nos Mimos de Abril. O poema do filho, meu Deus, levantou lá uma algazarra no Porto que não imagina. Pois, porque ele escreve com muito humor. Muito humor, muito humor. A idade que tem. É verdade. Está de parabéns porque, de facto, e dê um beijinho muito grande ao Simão e que ele continue sempre a escrever, que participe este ano no Lugares e Palavras de Natal também. Está bem. O ano passado o conto dele foi delicioso. Dá tempo de Pois a Janinha já o conhece, não é? Sim. Só o fim, pode ler, Celeste. Sim. Para as pessoas terem uma noção do sentido do humor dele. Sim, faz favor. O conto chama-se, ele também é pequenino, mas não dá para estar aqui a ler. Era uma vez um conto de Natal. E ele acaba com o Carlos, que é o protagonista do conto, a abrir os presentes na manhã do dia de Natal. Então ele escreve assim: Carlos abriu o primeiro embrulho e tinha uma pá. Carlos abriu o segundo embrulho e tinha uma talocha. Carlos abriu o terceiro embrulho, que não tinha nada, pois não havia realmente nenhum terceiro embrulho. Carlos pegou no texto que tinha junto às prendas e começou a lê-lo em voz alta e com um ar de respeito, como um moço maior de idade. Querido Carlos, quem te fala é o Pai Natal. Este ano foste um bom menino, como tens sido todos os anos, menos naquele ano que foste para o Algarve fingir de sapateiro, o que desculpa, mas não fica bem a um menino da tua idade. O Pai Natal tem a dizer que recebeste esta prenda, pois é este o teu futuro. Esta pá e esta talocha ajudar-te-ão na longa caminhada que traz pela vida fora, a jornada que te levará a ser trolha ou pedreiro, o que preferires. Abraço, Pai Natal. Carlos desmaiou de tão feliz que estava, e Vitória, acabou-se a minha memória. Portanto, o filho da Lourdes realmente, isto é só o fim, mas escreve tão bem que o ano passado fiquei deliciada quando recebi o conto dele, e eu gosto sempre imenso que jovens participem, não é? Para mim é muito gratificante, e é gratificante ver de facto que um rapaz tão novinho já tem este sentido de humor e esta maneira tão própria, tão sua de escrever. É verdade. Parabéns à Lourdes pelo filho que tem. Parabéns a ti pelo teu filho, está a dizer a Janinha. Muito obrigada. E parabéns também a vocês. Fico muito contente. Pelo programa que estão a fazer hoje, que
estou a adorar e penso que todos os ouvintes com certeza que estão. Muito obrigada, Geninha. Já agora aproveito para lhe dizer que o Teófilo e a Dona Aldina lhe mandam um beijo muito grande. Muito obrigada. Muito grande. Muito obrigada. Ah, Geninha, muito obrigada por estar desse lado. Boa noite, então, beijinhos e boa viagem de regresso. Tá, muito obrigada. Também, que ainda é um bocadinho. Muito obrigada, Geninha. Bem-aja. E foi Maria Eugénia Ponte que está a fazer a gravação deste maravilhoso programa O Silêncio das Pedras, aqui com uma convidada de peso. Ela não é muito gorda, não pesa muito, mas que de facto ela nos transmitiu muitos conhecimentos e fala de uma maneira muito interessante. Isso é verdade que fala. Pois a Maria Eugénia falou precisamente no teu filho, Lourdes, e leu este pedacinho, não foi todo, leu este pedacinho de conto. Eu tenho alguém em linha, mas não sei. Estou sim, boa noite? Sim. Estou sim? Olá, minha linda. Olá, Lídia Correia, como estás tu, minha maravilhosa? Quase como tu, um bocadinho. Estás a ouvir-nos no Porto? Um bocadinho pior, mas pronto. Cá estou. Olha, antes de mais, parabéns pelo programa. Muito obrigada. Não conseguia entrar antes porque não tinha o contacto, não conseguia apontar o contacto. Parabéns para ti. Aliás, a nossa convidada hoje é daí do Porto. Pois, isso eu ouvi desde Pois é. Não conheço, mas ouvi desde o princípio. É colega nossa. E queria fazer um comentário que fiz, mas já o eliminei porque acho que não foi no sítio certo. Então? Sobre o Shaile. Ouviste? Aquele do Shaile está maravilhoso. Porque eu ainda tenho o Shaile. Obrigada, ainda bem que gostou. É verdade. Eu ainda tenho o Shaile de minha mãe e isso, portanto... E também e o Shaile que tens da tua mãe também é de lá, como este da Lourdes? É daqueles fininhos. Ou é de merino, acho que se chama merino. Fininho, portanto, com aquelas freixas grandes. É como aquele meu preto, não é? Exatamente. Pronto, dar parabéns ao programa. Foi um prazer ouvir a Maria de Lourdes também, nossa conterrânea, no fundo. Precisamente. E parabéns para vocês as duas. Bem-aja, Lídia, minha querida, obrigada. Tudo de bom para ti, muito obrigada. Também, e foi Lídia Correia que nos está a ouvir no Porto, uma colega nossa que nos está a sintonizar no Porto, e penso que está a sintonizar pela frequência 93.0, não é pela internet. Não te conhece, mas ficou a conhecer-te já bastante pelo programa que estás a fazer, e comoveu-se bastante com aquele poema do Shaile, porque, como a Lídia dizia, ainda tem o Shaile da sua mãe. Minha querida, o programa está a chegar precisamente ao fim, mas são 5 minutos ainda que tu podes dizer o que quiseres aos nossos ouvintes, alguma coisa que tu tivesses bastante interesse de dizer e que por lapso meu ou esquecimento teu ficou para trás. Faz o que quiseres deste tempo. Não sei mais que diga, porque já falámos de tanta coisa. Já falámos um pouco haveria ainda para conversar. Sim, com certeza, mas eu acho que o mais importante está. Portanto, eu acho que este bocadinho que falta, realmente se falta pouco, eu aproveitaria era para agradecer esta oportunidade, este convite tão amável e pronto, dar a conhecer um pouquinho do meu trabalho, dos meus projetos, falar de Aroca e Alvarenga, que também para mim é importante, e desta experiência de estar numa rádio em contato com os ouvintes, que realmente é uma experiência que eu não pensei que pronto, em ter, e que eu acho que foi bastante positiva, bastante enriquecedora. E agora diz para todos os ouvintes ouvirem, custou-te alguma coisa? Não, na realidade não custou. Estás a ver? Mas acho que é um peso da responsabilidade que me estava realmente a amedrontar um pouco, porque quando falamos pessoalmente com alguém, nós conhecemos as reações que as pessoas estão a ter perante o que estamos a dizer. Aqui é tudo uma incógnita, não é? Mas saíste-te maravilhosamente bem. A tua escrita, como vês, comove bastante e entra nas pessoas, as pessoas bebem a tua escrita. E eu Fico muito sensibilizada com isso. Antes de nos despedirmos, eu vou ler, porque domingo é o dia de mãe, não podemos esquecer. Aqueles que a têm ainda viva, pois deem-lhe todo o amor do mundo, porque amanhã pode ser tarde. Mas
Maria de Lourdes Duarte, saudade. É minha esta saudade, porque me vem do peito. Me nasce na alma dorida pela tua ausência, minha mãe. É minha, porque brota como gota desamparada de uma nascente, quase seca pela dor que me não larga, desde que não estás mais aqui. É minha esta saudade, de sentir em meu rosto a suavidade das tuas mãos, que me afagavam com doçura e que me faziam sentir protegida, como se no teu ventre ainda me trouxesses guardada. É tua esta saudade, minha mãe, porque te pertence. Deixaste-me como herança, na promessa do reencontro que tarda, triste lamento de duas almas que se separam sem conseguir afastar-se. É tua porque emana do amor que te nasceu no peito, naquele inesquecível instante em que soubeste que eu seria tua. Eu sei, porque estava lá. Eu vi os teus olhos abençoados pelo doce pranto que só a felicidade consegue criar. Eu senti no meu o teu coração bater, ao compasso de uma dança embalada pelas tuas canções de ninar. É nossa esta saudade, minha mãe. Une-nos como duas almas predestinadas a se amarem eternamente, que eu sei que o amor de mãe não se extingue, como não se extinguiste tu por me deixares. Apenas te foste, temporariamente, eu bem sei. Apenas desapareceste, por enquanto, do meu ângulo de visão. Mas sei que estás lá, onde o meu olhar não alcança. Mas estás também aqui, sempre aqui, e que basta que o meu olhar se eleve, talvez apenas um pouco mais na direção certa. Acabarão os nossos olhares por se cruzarem e os nossos espíritos por se abraçarem, enlaçados num amor renovado. Será breve a separação, um simples instante afinal, porque a eternidade é intemporal e o amor, quando verdadeiro, é inextinguível. E a saudade, minha mãe, é amor que não se perde e se quer reencontrar. Um belo poema para terminarmos o programa 2, porque domingo é o dia de mãe. E por isso este poema e o outro que lemos há pouco vai direitinho para todas as mães do mundo, quer estejam aqui na Terra, quer estejam já noutra dimensão. Lourdes, muito, muito obrigada pelo maravilhoso programa que fizeste. Já sabes que a tua experiência da rádio não termina aqui. Eu tenho outro programa noutra rádio. Novos trilhos à descoberta de outros lugares e outras gentes da Rádio Limite. Pois brevemente será o lugar de Alvarenga e de Aroca e a gente será Maria de Lourdes Duarte. Muito obrigada por teres estado aqui. Muito obrigada, eu também. E obrigada, se me é permitido, em nome do meu filho, Rodrigo Duarte, por aquilo que também foi mencionado aqui sobre ele. E a todos aqueles que nos estiveram a acompanhar durante estas 2 horas de programa, o silêncio das pedras, nós desejamos, eu e Maria de Lourdes Duarte, uma ótima e feliz noite. E assim, que é mãe, um feliz dia de mãe que se aproxima. Muito boa noite, sejam felizes e façam alguém feliz. Boa noite.